Boa noite, igreja. Eu saúdo com a graça e a paz de Jesus. Ser forte. Nós estamos conversando como ser forte e outros mais adjetivos aqui no nosso culto noturno. E hoje nós vamos conversar sobre ser forte e fiel. Eu convido você a fazer a leitura das Sagradas Escrituras, lá na carta, primeira epístola de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, de 1 a 7. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, que a graça e a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Estou certo de que habita também em você. Por essa razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas poder, de amor e de moderação. Vamos fazer mais uma oração? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Ore junto comigo. Senhor, fale aos nossos corações. Eu sozinho estou com as mãos vazias, mas o seu Espírito pode transformar e mudar as nossas realidades. As Escrituras por si só, ela tem a capacidade de transformar a vida, o coração dos meus amigos, dos meus irmãos aqui essa noite. Mas me use como um simples servo para falar o coração da sua igreja. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, Peter Berger, um sociólogo, ele é um reformado, ele tem uma teoria que para nós vivermos de forma saudável, nós temos 3 aspectos da vida que nós convivemos e vivemos. Você pode perceber que nós temos ali a vida íntima. Segunda camada, a vida privada. E por fim, a vida pública. Nós vivemos de alguma forma ou outra nessas 3 esferas. Para a gente tentar descrever, entender a vida íntima, a gente lembrar do nosso travesseiro, do nosso quarto. Talvez os seus anseios, as suas lutas, os seus medos, aflições, só o seu travesseiro sabe ao certo. Se você é casado, seu cônjuge, as aflições do seu coração, as lutas que você tem passado, isso você não consegue transferir e nem compartilhar com ninguém. É você e Deus. É a sua vida íntima. É algo tão profundo no seu coração que ninguém consegue sondar. Mas a vida privada, vamos pensar agora na sala. São aquelas pessoas que convivem com você, o seu núcleo familiar, os filhos. E nesse núcleo familiar a gente pode até dar uma ampliada, quando nós convidamos algum amigo, algum ente querido para nos visitar. E a gente compartilha de coisas que a vida pública as pessoas não sabem. Seus sonhos, os seus gostos, o time que você torce e dentre outras coisas. Isso está dentro da vida privada. E da porta para fora, nós estabelecemos a nossa vida pública. É aquilo que as pessoas veem. E hoje nós também podemos fazer isso em outra instância, nas redes sociais. A nossa vida pública, ela está sendo diariamente ou constantemente atualizada nos nossos feeds ou na nossa linha do tempo, no nosso Instagram, Facebook e dentre outras redes sociais. Quando nós pensamos em fidelidade, a primeira coisa, a gente vem dessa camada e a gente olha de fora para dentro.
Será que eu sou fiel publicamente? E a gente começa a condicionar a nossa vida do público, porque nós somos escravos da nossa imagem. Eu sou escravo daquilo que as pessoas acham que eu sou. Se as pessoas acham que eu sou fiel, e aí a gente pode aqui nominar, no meu casamento, sou fiel na minha comunidade de fé, se eu sou fiel no meu trabalho, está tudo lá no meu Facebook, está tudo no meu Instagram. E a gente começa a construir a nossa vida de fora para dentro. O público é mais importante do que o privado, do que o íntimo. E a Bíblia fala que Deus sonda o nosso interior, é do coração para fora. Jesus já disse, o que contamina um homem é aquilo que está não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Nosso íntimo que revela a nossa fidelidade. E nós somos fortes e fiéis a partir de uma vida íntima com Deus. E não em ambientes públicos. Aqui também faz parte, mas não em ambientes públicos. E aqui, Timóteo, antes de prosseguir, Peter Berg ele também fala uma análise muito interessante do homem moderno, que é esse homem que eu falei, que ele vive publicamente. Mais importante do que indagar o que o homem moderno tem a dizer à igreja, é perguntar o que a igreja tem a dizer ao homem moderno. A gente faz o caminho inverso, percebe? Nós invertemos a ordem dos fatores aqui da nossa vida saudável. Se nós estamos invertendo, nós não estamos vivendo de forma saudável. E Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, essa imagem é ilustrativa, que ela é dividida em três sessões. Aqui, a carta de Paulo a Timóteo. Ele divide primeiro uma exortação para ele pregar a palavra. A segunda sessão da carta, do capítulo 2 ao 4, ele fala, toma cuidado. Tem líderes religiosos tentando enganar o rebanho de Deus. E por fim, ele faz uma conclusão. E aqui está nos últimos dias. Talvez nós estamos tratando das últimas palavras do apóstolo Paulo. É interessante esse relacionamento de Paulo com Timóteo, porque lá na Ásia Menor, tinha uma pequena e pacata cidade chamada Listra. É a cidade natal de Timóteo. Um menino muito diferente dos demais, dos outros. Ele tinha uma família mista. O seu pai era grego e a sua mãe judia. Então imagine a infância desse garoto. Isso faz muito sentido quando a gente começa a ler as epístolas de Paulo a Timóteo. Ele era um menino tímido. Por quê? Se o pai é grego, ele tem o quê? Uma filosofia, uma mentalidade grega. Se a mãe é judia, ortodoxa. Então quando ele ia conversar e conviver com os amigos gregos, ele era judeu demais para os gregos. Mas quando ia para os judeus, ele era grego demais. Então ele estava sempre isolado. Ele era sempre excluído. Trazendo para hoje, sofria muito bullying, Timóteo. Então, era um garoto tímido, pacato, inclusive com algumas doenças, algumas enfermidades no seu estômago. O próprio Paulo fala em suas cartas. Então esse é o jovem Timóteo, que tinha uma incumbência, uma missão maravilhosa de falar sobre a fidelidade da igreja, mas um jovem. É muito significativo para mim, porque Timóteo, quando ele recebe essa carta e começa seu ministério, ele tem a mesma idade que eu tenho hoje, 30 anos. Por volta de 30 anos, o ano 62, 63, depois de Cristo. Timóteo tem esse desafio de liderar uma igreja e tratar sobre a fidelidade deles. Um jovem que sofreu preconceitos e que era tímido demais para lidar com conflitos tão grandes assim. Mas como que esse jovem na fé, esse filho espiritual de Paulo trata isso? Paulo trata Timóteo de uma forma muito diferenciada. Chama ele de amado, filho na fé. E aqui, meus irmãos, essa carta tem um valor inestimável. Estamos tratando das últimas palavras de Paulo. Estamos tratando do maior missionário que a igreja ouve, falando de afetividade para um jovem.
Um homem experiente gastando seu tempo, gastando caneta para instruir um jovem inexperiente. A fidelidade dos homens de Deus começa quando ele se importa com os menores. Se importa com jovens como ele. E a grande tema e a grande convocação de Paulo aqui, pregue a palavra, Timóteo. Pregue a palavra. Levando isso tudo em consideração, eu quero convidar você a enxergar agora essa sessão que nós lemos, do capítulo 1 até o versículo 7, com essa imagem. Imagine que eu vou dividir esse sermão em dois momentos, que primeiro eu vou falar sobre pastoreio, e o segundo momento eu vou falar de chamado, pastoreio laranja e o chamado azul. E essa intersecção, que é a missão, é o que nós vamos desdobrar disso. Pastoreio e missão. Missão é a consequência do chamado. Nós, como cristãos, nós devemos ser fiéis àquilo que Deus nos chamou e nos propôs para a nossa caminhada. Então, se eu sou pastoreado, eu entendo meu chamado, a missão é uma consequência disso. Então, ser forte e fiel. Vou trazer duas grandes diretrizes para a igreja se manter forte e fiel na missão. E a primeira delas, encontre um mentor cristão maduro e aprovado. Primeira coisa, primeiro conselho, primeira diretriz que eu posso oferecer para você nessa noite, encontre um mentor cristão maduro e aprovado. Volte seus olhos lá para o versículo 1, que diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus. Paulo aqui abre a carta se apresentando, na verdade falando da sua autoridade apostólica. Ele faz isso porque ele se importa com o abismo geracional que pode acontecer. Ele fala isso porque ele, olha, Timóteo, tive um encontro com Jesus, cara. Timóteo, eu tenho autoridade, Deus que me mandou te falar isso. Eu não estou escrevendo uma carta do meu coração, das minhas intenções, não. E aí, quando nós trazemos essa distância geracional para os nossos dias, nós lidamos com uma geração que ela tem muita informação, mas não consegue processar a informação que ela tem nas mãos. Informação é diferente de sabedoria e de lidar com a vida. Então, quando nós jovens ouvimos alguém mais maduro, ele está falando do que ele viveu. Ele não está falando de informações geradas por nuvens. E nós, como uma geração atual, a gente ama informação. A gente tem, né, na palma das nossas mãos o que está acontecendo agora em Israel, o ataque de Israel no Líbano. E o que a gente tem a ver com isso? Em tese. E a gente começa a absorver essas informações, isso começa a trazer grandes problemas para o nosso coração, e a gente não tem nada que a gente possa fazer. E a gente não consegue. É uma geração que começa a ficar doente. Paulo se apresenta como um mentor maduro. Olha, filho, eu tenho uma autoridade para te falar, então me ouve. E esse abismo geracional, ele é estreitado, porque Paulo é uma geração depois de Timóteo. Quem nossos jovens se inspiram hoje para se mantermos fiéis? Quem são as inspirações dos nossos filhos? São adolescentes da mesma idade. São youtubers. São influenciadores digitais. Onde o que ele enxerga da vida é a mesma distância que o outro está enxergando. A gente começa a entrar numa lacuna. Eles começam a se inspirar em pessoas que estão vivendo a mesma coisa. Que, em tese, ele venceu na vida, porque ele não tem muitos seguidores, ou ele ganha dinheiro com a internet, ou dentre outras coisas que eu posso mencionar. Paulo fala de uma autoridade, diminui essa diferença, porque Deus que outorgou ele para fazer aquilo. Me lembro, quando eu tinha 17 anos, terminei o ensino médio, um culto como esse, num domingo. Meus amigos sabiam os cursos que eles iam fazer, e eu não tinha a mínima ideia.
Eu gostava de muitas coisas. E aquilo por si só é um grande peso para os nossos jovens. Papais, mamães, não cobrem tanto seus filhos quando eles terminarem o ensino médio. Instruam ele a amar Jesus. Sejam mentores para mostrar como eles devem ser fiéis. E aquilo estava me incomodando tanto. E aí no final do culto, naquele momento, talvez eu fiz uma das orações mais sinceras que eu poderia ter feito. Eu falei assim: Senhor, eu terminei o ensino médio, era o final do ano. Eu não sei o que cursar, eu não sei o curso. Mas uma coisa eu sei e eu aprendi desde a infância, Senhor. Eu aprendi que eu tenho que honrar meus pais, amar o Senhor sobre todas as coisas. Eu quero servir as pessoas, eu quero ajudar as pessoas. Aquilo transformou meu coração, porque não me deu uma diretriz do que eu ia fazer, mas me mostrou que eu precisava ser fiel, independente do que eu fosse escolher. E isso foi porque o meu mentor, meu pastor, deu uma palavra sobre isso. Perceba, para ser fiel a gente precisa ter um mentor, alguém maduro para nos instruir. Eu tenho plena convicção que ali foi talvez minhas primeiras orações sobre entender o meu chamado. E hoje eu estou aqui. Hoje eu estou aqui falando para dezenas de pessoas. Um jovem que estava indeciso do que fazer, mas que escolheu, através de Jesus Cristo, permanecer fiel, entender o que Ele queria fazer com a minha vida. E aí, meus irmãos, queria trazer algumas instruções, indicações de como Paulo, um mentor maduro, passa por um jovem se manter firme. Mantenha firme. A primeira coisa, e isso a gente já vai aplicando para as nossas vidas, tá? Primeira coisa, ele fala que ele tinha um caráter aprovado por Deus, e é pela vontade de Deus. Quando nós encontramos e lidamos, abrimos nosso coração, esse mentor seu, ele tem que ser alguém que tem um caráter aprovado, alguém que anda com Deus, alguém que vai te dar palavras e falar palavras vindas do alto. Para você se permanecer fiel, não se engane achando que você vai se permanecer fiel a longo prazo, caminhando sozinho, guardando bagagens emocionais. Gente, não. Hoje o que está mais em alta é sobre terapia, tratar, colocar para fora. Procure um mentor que seja alguém que seja aprovado, alguém que teve um encontro com Jesus. Paulo em Atos 9 narra isso. Ele é alguém aprovado, sabe por quê? Porque ele teve um encontro com Jesus. Isso por si só já credibiliza aquele homem a ser um mentor de Timóteo. Outra coisa que a gente pode olhar, que tem laços afetivos. Quando Paulo chama Timóteo de amado, ele não está falando da boca para fora, ele amava aquele menino. Se você quiser voltar os seus olhos ou marcar aí, lá em Filipenses 2, 22, fala assim, ele falando de Timóteo: quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu o evangelho junto comigo, como um filho que trabalha ao lado do pai. Olha só a intimidade de Paulo com Timóteo. Gente, pode confiar nesse menino aí. Esse menino já trabalhou comigo, eu sei que ele tem uma boa ainda. Gente, tenha laços afetivos. Procure um mentor e seja mentoreado por alguém que conhece a sua história, conhece seus dramas, conhece seus fantasmas. Ah, Mateus, mas eu quero ter um discipulado, mas eu não vou falar dos meus problemas profundos, não, porque isso é invasivo. Para você se manter fiel, você tem que colocar isso para fora e tratar o seu coração. Procure alguém que te conheça e conheça a sua história, seus traumas. Paulo era essa pessoa para Timóteo. Era alguém que tinha trabalhado perto, como um filho trabalha com um pai. Andando, caminhando, que tenha abertura e lealdade. Uma das coisas que me chama muita atenção na carta de Paulo para Timóteo é que ele não, essa lisura, essa polidez dele, um homem culto, gente, chegando no final dos seus dias, ele fala assim: Timóteo, sirva a Cristo, porque eu tenho uma consciência pura do que eu fiz, que eu tinha que ter feito.
Sou estigmado porque eu persegui cristãos. Mas eu sei que meus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, eram os mesmos, só que eu fazia isso de forma errada. Eu tenho a consciência pura de te falar isso, Timóteo. Eu errei, mas ficou para trás. Eu tenho a consciência pura de te falar, eu erro. Mentores leais, não super-heróis. Estamos cansados de super-heróis. Estamos cansados de homens que não choram, homens que não sofrem. Não queremos isso. Queremos pessoas reais. Queremos pessoas reais. E quando ele fala, eu servi com a minha consciência pura, é porque eu sei que eu errei, mas eu me arrependi. E estou aqui pagando com a minha própria vida. Estou com a consciência limpa. Esse mentor é um mentor leal, um mentor que abre o jogo. Não tem caixa preta, como um avião que esconde os segredos. É alguém leal. Para manter fiel também, o mentor precisa que ele te cubra espiritualmente. Se você voltar os seus olhos no versículo 3, ele fala que ele ora por Timóteo sem cessar. Gente, sem cessar. De noite, de dia, sem cessar. É uma oração constante, porque ele entende o peso que o ministério tem. E ele entende que a oração é que nos sustenta. Meus irmãos, eu tenho plena convicção que nós só estamos aqui, eu e a Bruna estamos aqui pelos últimos eventos que nós passamos, porque a igreja orou e tem nos sustentado. Lidar com uma hipótese de um câncer ou não é fácil. Não é fácil lidar, interromper os seus planos de forma brusca, mas eu tenho plena convicção que tinha muitos mentores maduros aqui orando por nós. E nós estamos aqui hoje por vocês. Nos cobriram em oração. Obrigado. Venho aqui de púlpito agradecer. Muito obrigado. Eu preciso das orações de vocês. Mas ele caminha e a característica desse mentor maduro é que ele compartilha também momentos bons e ruins. Lá no versículo 4 ele fala, lembro das suas lágrimas. E depois ele caminha um pouquinho, quero te ver para eu me transbordar de alegria. Possivelmente ele fala que das lágrimas, dessas viagens missionárias, nas despedidas, eles nunca sabiam o que ia ser dali para frente. Paulo já enfrentou náufrago, perseguição, apedrejamento, picada de cobra. Esse homem lutou, viu a morte face a face muitas vezes. Então você imagina eles despedirem. Um pai despede do seu filho, quanto isso era duro para ele. Ele lembra das lágrimas deles, e ele recordando isso na carta, é algo maravilhoso. Ele está abrindo uma janela da sua vida, o quê? Íntima. Um homem maduro, ele vai abrir a vida dele íntima. Sabe por que ele abre? Porque ele foi fiel, e o que ele está falando aqui faz bem para nós hoje, a igreja de Cristo, 2000 e tantos anos depois. Procura um cristão que compartilhe momentos ruins, mas também bons, de almoço, de festa, de alegria. Está ali para compartilhar tudo, tudo. Meu irmão, a partir de tudo isso, você já ouviu falar ou conhece a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes? Você já ouviu falar essa doutrina? Lutero crava isso também quando ele prega naquele portão, ou naquela porta da igreja da Bacia de Westminster. Ele fala sobre essa doutrina. Que doutrina que é essa, pastor Mateus? É a doutrina do pastoreio mútuo da igreja. Todos nós aqui temos condição de dar uma palavra, de ler um versículo, orar junto. Essa figura do super-herói que ora e tira os pecados, não existe. Nosso super-herói é Jesus Cristo, e Ele habilitou o seu povo, o seu rebanho, como um sacerdócio universal dos crentes. Está com dúvida? Vai num cristão maduro e conversa, pede ele conselho. Essa é uma doutrina muito importante para a gente falar sobre a fidelidade, esse acompanhamento. E aí, sendo mais específico, você tem um mentor maduro e cristão? Você tem?
Alguém que você abre o coração? Essa pessoa como Paulo era para Timóteo? Um mentor não é aquele que só fala coisas boas, não. Tem que falar assim, olha, se liga, você está comendo muito doce, você não faz exercício, você vai infartar. Ou cuida da sua casa, dos seus filhos. Você está trabalhando demais. Dá uma atenção para sua esposa.
É desses amigos que a gente precisa, que te levem a Jesus. Nós precisamos de amigos que nos levem a Jesus. E aqui, Paulo, terminando sua carta, ele fala assim: Timóteo, empenhe-se por vir até aqui, mais depressa possível. Todos me abandonaram, que isto não seja posto em sua conta. O que é que Paulo está falando aqui? É um empenho. Meus irmãos, você acha que um mentor é fácil de achar? Empenhe-se. Você tem que desdobrar, você tem que fazer coisas, talvez. Você acha que Paulo está lá na prisão e Timóteo em Éfeso trabalhando? Larga tudo aí, tem coisa muito importante aí, mas empenhe-se. Vem aqui, eu estou precisando de você. Estou precisando da sua presença. Larga tudo aí, arruma um dinheiro para passagem, entra no ônibus e vem aqui conversar comigo. Gente, é empenhar. Ah, não acho. Mas a gente não sabe o nome das pessoas que estão do nosso lado na igreja. Ah, não acho, vai embora rapidinho. Não conversa com as pessoas na igreja. Chega às 7 horas, vai embora logo após o culto. Empenhar, gente. A gente tem que... É intencional a amizade. Fica um pouquinho, conversa, sabe um pouquinho da história um dos outros. Talvez você vai se identificar de tal forma. É empenho. Empenho para achar um mentor e ser mentoreado. Esse é o primeiro conselho. E o segundo e último conselho que eu trago para a igreja nessa noite: apropie-se do seu chamado. Apropie-se do seu chamado. Está lá no versículo 6, que diz assim: por essa razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Você sabe o seu dom espiritual? Você consegue apropriar ou é difícil de apropriar porque você não sabe qual é o seu dom espiritual? Para tentar te ajudar, a palavra dom aqui, na raiz, no original, nada mais, nada é, que é, vou tentar trazer o termo em grego, charisma, que no português é carismático, carisma. Não existe pessoa com dom espiritual que não seja carismática. Você é esse vizinho que bate na porta do outro e dá bom dia? Talvez seu dom espiritual é ser bondoso, como nós temos a nossa equipe de recepção que faz isso. Nosso dom espiritual, Mateus, eu não sei. Vou te dar outra dica. Chega um pouquinho mais cedo, ajuda a junta diaconal a arrumar as cadeiras, varrer o templo, abrir o portão. Sirva. Você não vai entender qual é o seu dom espiritual se você não servir. A propícia do seu dom, do seu chamado, é entendendo que servindo que eu vou descobrir. Se esforce também para entender o seu dom. Ah, Mateus, eu não dou conta de cantar. Tudo bem, seu dom não é cantar aqui na frente. Mateus, mas eu sei carregar a cadeira. Olha aí, um monte de trabalho. Mateus, meu horário é muito ruim. Eu posso vir aqui durante a semana ajudar em alguma coisa. Gente, tem serviço demais da conta aqui. Tem coisa demais para a gente fazer. E você vai lapidar e você vai entender a propícia do seu dom espiritual para você servir. Propície. E aqui eu queria trazer um exemplo de um missionário chamado David Livingstone. Um homem que entendeu perfeitamente o seu dom espiritual, que era ser missionário de ensino. Deixa Londres e vai para uma tribo chamada Chitambo. Essa é uma aldeia lá em Zâmbia. David Livingstone, em 1873, ele faleceu nessa aldeia. Ele sai de um centro histórico, econômico como Londres e vai para essa aldeia em Zâmbia. Mas aquele homem era tão influente, ele amava tanto, ele entendeu tanto o dom espiritual dele ali na África, que ele transformou a realidade daquela aldeia. E um certo dia, ele demorando no seu quarto, o pessoal está assim: o David está demorando, cadê ele? O pessoal foi lá e encontrou ele morto de joelhos ao lado da sua cama. E aí a embaixada lá da Inglaterra: não, vocês vão mandar, esse homem é um homem notável na África, traz ele para enterrar ele aqui em Londres. Ele está assim: não vai enterrar ele em Londres não, esse homem morreu por nós aqui, ele deu a vida aqui na África, nos evangelizou, a gente só conhece Jesus por causa desse homem. Tem uma ideia? E se a gente enterrar o coração dele aqui na África? Porque ele deu a vida dele, ele entendeu o dom dele. E se a gente enterrar o coração dele?
aquele homem foi enterrado em 2 lugares. Lá na Zâmbia, e outro local que está o resto do seu corpo, está sepultado na abadia de Westminster, entre os monumentos de reis e heróis da Inglaterra. Um missionário que se apropriou do seu dom espiritual, se apropriou do seu chamado, foi fiel. Meus irmãos, se aproprie do que Deus está te fornecendo. Mateus, eu sou um profissional de educação, como que eu faço? Ensinar alguma criança aqui da igreja, aula de reforço, tem tanta coisa para a gente servir. E aqui, no comentário da Genebra, uma adaptação, né, de João Calvino, eles falam assim, que a palavra dom espiritual aqui, de Paulo, identifica que, deixa eu ler daqui, que cada crente é responsável por nutrir e desenvolver a obra do Espírito Santo em sua própria vida. Assim como é possível apagar o Espírito, como está em Tessalonicenses, é possível reavivar o dom do Espírito até ele se tornar em chamas. Percebe? Para você tornar frutífero e fiel, você precisa reanimar esse chamado que você tem no seu coração. Você foi chamado. Você tem um dom, você tem um talento. Reanime. Da mesma forma que a gente pode deixar apagar o Espírito, a gente precisa reanimar, para a gente ser fiel naquilo que Deus nos designou, gente. Você sabe uma coisa que eu tenho uma sensação? Que talvez quando a gente nos encontrar ou chegar no céu, a gente vai encontrar Jesus e vai perceber que a gente perdeu tempo demais com coisas que não merecia nosso tempo. Nossa, eu gastei tanto tempo com aquilo e não precisava de nada daquilo. Reacenda essa chama, meu irmão, no seu coração. Minha irmã, você tem um projeto, desenvolva, escreva isso, vamos compartilhar, vamos crescer junto na igreja. E aí, Paulo, ajudando Timóteo a desenvolver ele apropriado do chamado dele, ele faz algo muito pertinente. Ele fala assim: Timóteo, Deus não te deu espírito de covardia. Você não é um covarde. O que é covarde? Tímido? Alguém, eu tenho dificuldade de falar, tenho dificuldade de falar do Evangelho. Timóteo, Deus não te deu isso. Sabe o que Deus te deu? E aí ele vem e fala 3 coisas fundamentais para você apropriar e entender o seu chamado. Deus deu isso, é compartilhado a nós, tá, gente? Deu ele poder. E aí, nada mais, nada menos alguém falar de poder, né? Paulo, se nós voltarmos nossos olhos depois, se você quiser marcar, lá em Atos 19, 11 e 12, fala que Paulo, quando ele estava no evangelismo, ele usava um avental, ele era construtor de tendas. O avental que ele usava e os lenços que ele usava, e isso hoje é usado de forma distorcida nas igrejas por aí. O lenço e o avental, ele colocava assim e ia descansar. E chegava alguém doente. Cadê Paulo? Paulo, vem cá, cura a pessoa aqui, ela precisa de receber cura, transformação. Sabe que as pessoas, o Paulo não está aqui não? Gente, eles pegavam aquele lenço e aquele avental de Paulo e passavam nas pessoas, as pessoas eram curadas. Meus irmãos, que poder é esse? Deus deu esse poder para nós, quando nós confiamos e acreditamos nele, quando nós falamos alguma palavra que traz vida. Quando ele fala assim, esse espírito de covardia, você não tem, Timóteo. É espírito de poder, dínamos, é uma explosão. Aqui a palavra é explosão. Dínamos, dinamite. Deus te deu uma dinamite, é para você curar o povo, é para você orar. Esse homem também que fez isso, uma certa vez, ele ressuscitou um jovem, o Eutico. Ele estava pregando muito, pregava, talvez 3 horas ele pregando, Marcão. E o rapaz cochilou lá de cima, caiu lá embaixo. Sabe o que ele fez? Ele parou o sermão dele e foi lá: filho, levanta, se acorda. Ele estava morto. Paulo ressuscitou um homem na frente de muitas pessoas. Essa apropriação do seu chamado, do seu dom, faz você entender como que Deus usou as pessoas. Gente, homem como nós, tá? Espírito de poder, não de covardia. Mas ele não para por aí, ele fala espírito de amor. Ele fala: se eu falasse todas as línguas dos anjos, se eu tivesse os dons, se não tivesse amor, nada seria. 1 Coríntios 13, versículo 2. É o mesmo espírito para nós, amor. Tudo sem amor é nada. Tudo sem amor é nada, meus irmãos. Não adianta falar e pregar, entender seu dom espiritual sem amor com o próximo,
sendo insensível com a dor alheia. Ah, isso é frescura do fulano de tal. Ah, isso aí não... Perdendo tempo com isso aí não. Ah, já falei de Jesus para ele. Sem amor, nada seria. Um homem que tinha toda a credibilidade para falar: Timóteo, você também tem esse espírito, tá, meu filho? Espírito de amor. Mas também um espírito de moderação. Aqui em Atos 17, 22, tem aquele episódio do Deus desconhecido. Paulo em Atenas, ele chega lá, diz que em Atenas naquele tempo tinha mais Deus do que pessoa nas ruas. Passava aquele monte de imagem lá. Imagina a revolta no coração de Paulo, né? Aí ele chegou lá e observou que tinha um Deus, um altar, escrito assim: Deus desconhecido. E aí ele aproveitou, quando foi a vez dele de falar na praça pública, que ali os eventos filosóficos, era uma discussão pública na praça. Eu sei, vocês, senhores atenienses, percebo que tudo, vocês são bastante religiosos. Ele usou algo ruim e transformou em bom. Alguém moderado, alguém que sabe usar as palavras da forma correta, com moderação, sem agredir. Timóteo, seja assim, meu filho. Seja alguém moderado nas suas palavras. Não despreze a sua mocidade. Se as pessoas começam: você é novo demais para falar de Jesus. Não, você tem autoridade, a autoridade que foi eu mesmo que te forneci. Seja moderado, tenha amor e tenha poder. Reavive isso que Deus te entregou. E aí, Paulo chega ao fim, no meio de todas essas instruções, ele fala assim: portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem do seu prisioneiro aqui, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo do sofrimento a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Segundo o poder de Deus, o Evangelho. E aqui, meus irmãos, é um grande reviravolta. E talvez ele venha e sacode e fala: Timóteo, é o Evangelho que eu estou falando. Sabe o que é o Evangelho? As boas novas, que Jesus Cristo morreu e ressuscitou no terceiro dia. E o pecado mais não vai te prender. O pecado vai te dar liberdade. O pecado vai reanimar esse povo de Éfeso. Timóteo, é por causa do Evangelho. Jesus morreu e ressuscitou. É por isso que eu falo para as pessoas. É isso que transforma a realidade das pessoas. Você tem um dom espiritual para falar desse Jesus que transformou sua vida e transformou sua realidade. E aí, eu volto lá na nossa primeira imagem. Você sabe o que o Evangelho faz? Ele permeia todas as camadas da nossa vida, desde o íntimo até o público. Não adianta você ser um ótimo funcionário se na sua casa você não respeita o seu próximo. Não adianta nada você ser um ótimo amigo na mesa e você não consegue ouvir o coração da sua esposa que está sofrendo. Não adianta nada você ser um ótimo profissional, ganhar o mundo e perder os filhos, e não fala de Jesus para os filhos, não ama os filhos, não fala do pecado do filho. Filho, isso aqui é pecado, tá? Eu vou te corrigir, porque você errou, isso é pecado. E é isso que eu estou falando, é de Evangelho. É transformação de vidas que permeia todas as camadas da nossa vida. E é isso que me dá forças para caminhar. É isso que me faz estar aqui. É isso que me faz acordar amanhã, gente. É isso que me faz olhar no espelho e falar assim: eu preciso continuar. Tem muita gente que não conhece Jesus. É Evangelho. Ser fiel é falar do Evangelho para transformar todas as áreas da nossa vida. Não adianta ser fiel só nas suas finanças, mas você é um hipócrita quando você não fala dos seus próprios erros. Quando você fala, não assume as suas falhas com o seu próximo. O Evangelho nos incomoda a pedir perdão, se necessário. Paulo aqui, as suas últimas palavras. O maior teólogo, eu reafirmo de novo, o maior teólogo de todos os tempos está numa cadeia, sem expectativas de vida, falando para um jovem imaturo. Aí eu afirmo para você: é esse evangelho que você quer? Um evangelho de abrir mão? É esse evangelho que você acredita que tudo sem Jesus é nada,
mas nada com Jesus é tudo. Esse homem é um perfil de um homem respeitável na sociedade, um homem preso. Ele fala: todos me abandonaram, Timóteo, todos. Homem preso, sem credibilidade nenhuma, está aí, nossos olhos, né, mendigando a atenção de um jovem. Que evangelho é esse? Você quer esse evangelho? Esse é o evangelho. Evangelho puro, onde, mesmo não tendo nada, ele tem tudo, e tem tudo para oferecer. Eu encerro o meu sermão trazendo uma parte de um sermão cantado. É o álbum, essa foto branca é o álbum, e o Marco Teles. Por favor, gente, eu recomendo fortemente, ouçam esse CD aqui, esse álbum. Ele fala assim: você quer esse evangelho? Talvez tenham mentido para você e prometido um evangelho de glamour. Mas olhe bem aqui, que o maior missionário da igreja está terminando seus dias assim, preso, sozinho, com frio, pedindo sua capa. É esse evangelho que nós acreditamos. Não é um evangelho de glamour, mas um evangelho de transformação, porque tira a nossa realidade do pecado para desfrutar do laço celestial com o nosso Pai. Esse é o evangelho. Mesmo quando o maior missionário de todos os tempos está sofrendo, ele tem convicção que ele está prestes a partir para um lugar muito maior. Meus irmãos, seja fiel, procurando um mentor para desenvolver a sua vida espiritual. E também, descubra o seu dom. Vem servir com a gente aqui na igreja. Vamos colocar em prática. Porque assim a gente vai poder alcançar muitas pessoas com o evangelho. Vamos adorar o nosso Deus com mais uma canção. Convido a equipe de louvor para a gente encerrar nosso culto louvando e adorando nosso Deus.